Você já ouviu a palavra Rosebud? E eu não tô falando aqui de The Sims, daquelas versões antigas de The Sims, nem sei se ainda existe, em que a gente usava essa palavrinha como um código secreto para ganhar mais dinheiro e de uma forma mais rápida do jogo. Aqui a gente vai falar de Rosebud como um símbolo daquele que até hoje é considerado por muita gente um dos maiores filmes, se não o maior, que Hollywood já fez. E quem coescreveu, dirigiu, produziu e estrelou o filme foi um rapaz de, na época, 25 anos de idade, chamado Orson Welles. Caso você não esteja ligando o nome à pessoa, Orson Welles foi aquele que lá em 1938 viralizou para os padrões da época, vamos chamar assim, com uma apresentação de rádio que ele fez uma noite na rádio CBS, fazendo a leitura dramatizada de A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, do livro A Guerra dos Mundos, livro de ficção científica que é um clássico. Só que ele fez essa releitura adaptando a história de A Guerra dos Mundos, trazendo ela para o tempo atual em que eles viviam, 1938, e para os Estados Unidos, se passando nos Estados Unidos. Ele explicou tudo isso antes de começar a fazer a leitura na rádio, a dramatização na rádio. Ele disse que aquilo ali era uma obra de ficção. Só que o que aconteceu nesse meio do caminho? As pessoas que acompanharam toda essa pretensão, todo esse projeto dele desde o início da transmissão, ok, entenderam de boa. Agora, teve muita gente, lembrando que a rádio era o fenômeno da época, muita gente sintonizou na rádio para ouvir as notícias, para se informar e pegou o bonde andando. Fez isso quando o programa já tinha começado, quando o Orson Welles estava lá, na sua leitura dramatizada, super empolgado. E essas pessoas que pegaram o meio do caminho da história começaram a achar que os Estados Unidos e o mundo estavam realmente sendo invadidos por alienígenas. Então, olha só, a história, a leitura do Orson Welles estava tão convincente que um monte de gente se apavorou nessa noite, foi um alvoroço, a rádio começou a receber ligações, até mesmo de autoridades da polícia, dos bombeiros, perguntando o que estava acontecendo. No dia seguinte só se falava nisso, e isso acabou alçando a carreira do Orson Welles, isso acabou fazendo ele ficar em evidência, chamar a atenção de muita gente. Foi por causa disso que ele foi contratado pela produtora RKO, a produtora cinematográfica, que deu a ele uma coisa que não era nada comum para Hollywood naquele período e que eu acredito que não seja até hoje. A RKO encomendou um filme com ele, deu o orçamento necessário para ele produzir um filme dele e deu a ele também total liberdade artística para ele trabalhar da maneira como ele achasse melhor. Orson Welles poderia contratar quem ele quisesse para atuar, escolher o elenco, trabalhar, escolher roteirista, dar o rumo que ele quisesse para a história, para o filme dele, questões técnicas também ele podia usar, e com tudo isso nós ganhamos o grandioso Cidadão Kane. Cidadão Kane conta a história de um magnata da mídia impressa, que inclusive foi inspirado em um magnata da vida real, que detestou o filme, detestou a homenagem, tentou boicotar a produção de todas as formas. E no filme, esse magnata se chama Charles Foster Kane. A gente acompanha no início da história, na primeira cena, esse homem, já um cara de tremendo sucesso, morrendo. Então, logo nos primeiros segundos do filme, nós temos a cena da morte desse homem. E durante essa morte, ele está segurando um globo de neve e ele profere uma última palavra, que é Rosebud. Só que o que acontece? Ninguém sabe o que essa palavra significa.
Isso acaba virando um enigma aí que vai acompanhar o filme desde o seu início até o seu final. Terminada essa cena, a gente tem um corte e a gente entra numa espécie de mini documentário, já evidenciando que esse filme também vai falar muito sobre a mídia, sobre a comunicação midiática. Então a gente tem um breve documentário sendo passado, contando brevemente, resumidamente, a vida desse homem. Depois disso, a gente de fato entra naquela que vai ser a principal história do filme. Nós conhecemos um jornalista que está muito curioso com essa última palavra dita pelo Kane. Ele quer descobrir, né? Ele tem uma curiosidade não só sobre a história de vida do Kane, mas principalmente sobre o porquê dele ter dito essa última palavra ali no seu leito de morte, o que isso significava para ele. Com isso, ele começa a entrevistar, a se aproximar, procurar pessoas que fizeram parte da vida do Charles Kane, para ter aí essa resposta que ele tanto procura. E é nessa busca dele, nessa pesquisa dele, que nós vamos conhecendo pessoas que participaram da vida desse protagonista, e nós vamos ver a vida desse protagonista sendo narrada por essas pessoas que estão contando a história dele, né, com as partes em que elas participam, para esse jornalista, para esse pesquisador. E essa, inclusive, é uma das ousadias, é uma das inovações, é uma das coisas que tornaram esse filme muito importante, que é esse enredo mais complexo, uma história que envolve diferentes pontos de vista. Isso até então não era tão comum. A gente, ao longo da história, vai se envolvendo com a vida do Kane, alguns conseguem simpatizar com eles, outros veem mesmo como um espectador curioso, assim como jornalista, mas a nossa grande questão aí de Rosebud só vai ser respondida bem no finalzinho, nos últimos minutos, na última cena do filme, de uma maneira inclusive bonita, singela, em que a gente precisa estar atento, prestando atenção, senão corre o risco da gente nem pegar. E aí nós vamos entender tudo sobre qual era o significado de Rosebud, um significado que inclusive dá uma discussão, gera uma discussão muito bacana. E você já assistiu a Cidadão Kane? Você gosta? Que você já ouviu falar do filme? Eu tenho certeza que sim, mas me conta a sua opinião. Você acha realmente que Cidadão Kane é um dos melhores filmes já feitos? Você reconhece a importância dele, os méritos dele, sabe que são reconhecimentos merecidos, mas pessoalmente falando, não ama tanto? Esse eu confesso que é o meu caso. E aí, me diz, qual é a sua opinião sobre essa história, sobre esse filme? Vou ficando por aqui, obrigada e até o próximo filme.